Lembrando que na definição de raiz quadrada, a única coisa que vocês vão poder confundir aqui é números não negativos. O que, que vai ser isso? Quando eu falo a gente fala que é número positivo, vocês não podem esquecer do zero, que o zero é o número nulo. Por isso que aqui nesse cartão ele está falando de números não negativos, porque ele está incluindo os positivos e o zero. É só um detalhe, tá? A tela está aparecendo normal? Alguém fala no microfone, por favor. Fala sim ou não. Sim, Sim. Tá. Sim. Obrigado. Ok. Ó, esse primeiro exercício aqui vocês já conhecem. Ó, viram muito. É para você preencher as lacunas na tabela de quadrados. Quando ele fala tabela de quadrados, é a função quadrática. O x é ao quadrado. Ele quer que você pegue o x e eleva ao quadrado. O gráfico dessa função aqui, alguém lembra como que fica quando está elevado a 2? É aquela parábola. Vocês aprenderam no nono ano, era para aprender. Aquela que tem a boquinha sorrindo ou para baixo. Mas aqui não é isso que ele quer saber. Ele quer que você dê o valor aqui, ó, onde estão com esses espaços em branco, de qual que é o resultado. Isso daqui vai formar uma função parabólica. Por exemplo, o mais fácil de fazer aqui, ó, onde tem o x, você vai pôr o zero. Quanto que é zero ao quadrado? Aqui onde eu estou com a resposta dá quanto? Zero? É zero mesmo, porque zero vezes zero dá zero. Vocês sempre fazem assim, ó, eu vou pegar aqui no 1, quanto que é 1 ao quadrado? O número que está em cima é a quantidade de vezes que vai repetir de baixo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Quanto que dá 1 vezes 1? 1. Quanto? 1. 1. Agora, ó, perceba que no ponto 1 deu um positivo o x ao quadrado, que seria o y da parábola. No menos 1 também deu. Alguém sabe me dizer por que menos 1 ao quadrado é 1 positivo e não negativo? Porque é menos Só com tem que menos é lembrar mais. vocês têm que lembrar daquela definição. Toda potência. É que eu quero mostrar aqui na lousa digital, é que isso daqui vocês confundem muito. Eu vou tentar só abrir a lousa, depois eu volto aqui. Ó, menos 1 elevado ao quadrado. Toda potência de expoente par, não importa se a base é negativa, o resultado sempre é positivo. Porque fica menos 1 vezes menos 1. E na regra dos sinais, menos com menos, na multiplicação, dá mais. E na divisão também. Tem que lembrar só daquelas regras dos sinais lá. Sinais iguais, sempre positivo. E sinais diferentes, negativo, na multiplicação e divisão. Quanto que aqui dá 3? Ó, o x vale 3, só que a função é x ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. É 9. Aqui ele só está completando, tá? E o menos 2 ao quadrado aqui? 4 positivo. É 4 positivo. Perceba que aqui no 3 ao quadrado deu 9, e no menos 3 também deu 9. É isso que quando você faz o desenho da parábola, no x igual a 3, e no x igual a menos 3 vai dar o ponto para fazer a curva. E no menos 4 ao quadrado dá quanto? 16 positivo. É 16 positivo. Alguém está com dúvida até aqui? Aí aqui, ó, isso daqui geralmente às vezes vocês confundem, ó. Aqui tem um carrinho para você colocar os valores positivos, os valores iguais a zero e negativos. Então, esse daqui, iguais a zero é fácil, né? O zero, esse daqui menos 4 é negativo. 5 menos 5 é o quê? É igual a zero. Esse daqui, essa mala aqui eu ponho aonde? Menos 16. Positivo. Onde que eu ponho essa positiva? Porque na regra de sinais, na multiplicação e na divisão, sinais iguais dá mais. E essa mala aqui, menos 3 elevado ao quadrado, é positivo igual a zero ou negativo? Positivo. Positivo. Por enquanto tá fácil, né? E essa daqui, ó, menos 3 mais 5.
Negativo. Quem Positivo. falou negativo? Ó, presta atenção. É menos Não, 3 desculpa, mais 5. professor. Não, calma, não precisa Eu pedir vi o desculpa, sinal não. contrário. A gente erra mesmo. É 5 menos 3, que é 2. E o 0 ao quadrado? Igual a 0. É igual a 0, porque a base é 0. Ó, agora ele vai querer... Presta atenção nos dois carrinhos. É não negativa e negativa. Vocês têm que prestar atenção aqui, que às vezes a gente confundiu. Não negativo não é positivo só. Quando eu uso essa palavra aqui em matemática, você pega o número 0, o nulo e o positivo. Por exemplo, essa 12 elevada à quarta, o que ela é? Não negativo. Ela é uma expressão positiva. É não negativa, porque ela é positiva. Essa menos 4 vezes 25. É negativo. É negativa. Porque menos com mais na multiplicação dá menos, sinais são diferentes. Menos ao quadrado. Positivo. O resultado vai... Ela é positiva, porque eu expoente, então eu coloco na não negativa. Não negativa é os positivos e mais os zero. Que ó, essa daqui, 0 ao quadrado dá 0. Onde que eu vou pôr essa mala? No não negativo. Fica bastante atento nessa definição de não negativo quando a gente chegar na definição de raiz quadrada. E 6 menos 7? Negativo. Quanto que é 6 menos 7? Ó, se você tem 6 reais e Menos 1. deve 7 para mim, você vai ficar devendo 1. Então, ela é negativa. O 83 é um número natural qualquer, é não negativo, porque ele é positivo. E o 0, ó, o que eu falo para você do não negativo é por causa do 0, ele entra aqui. Porque se tivesse esse carrinho escrito positivo, não entraria o 0 aqui, porque o 0 não é positivo, é nulo. Aí ele está dando essa definição, ó, um número positivo ao quadrado é igual a... É igual ao número negativo, é igual a 0 ou é igual ao número positivo? Número positivo. O que vocês acham? Número positivo. É igual Negativo. Negativo. ao número positivo. Não, ó. Positivo, porque mais com mais é menos. É mais, quer dizer. Não, ali ele não tá, ele só... Aqui vocês às vezes pode confundir a língua portuguesa, não é nem a matemática. Eu tô tentando abrir, eu vou tentar abrir uma lousa aqui. Isso daí é normal, gente, porque são coisas que vocês confundem. Até a gente mesmo, quando vai dar aula sobre isso, então eu tenho que tomar cuidado, tá? Ó, o número ele tá falando que ele é positivo, só que ele tá elevado ao quadrado. Ele não tá dizendo que o número é negativo. É igual como se fosse assim, 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Então, o resultado sempre vai ser um número positivo, tá? Essa aqui é a resposta, ó. Agora, olha aqui embaixo. O número negativo quadrado é igual ao quê? Agora o número está negativo. É só você lembrar do... Isso, é só você lembrar das malas lá, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Só que esse menos 2, que vocês têm que tomar cuidado, estava entre parênteses. Porque às vezes tem caso diferente de potência, quando você coloca, sem colocar o parênteses, o resultado fica negativo, tá? É um número positivo também. Eu vou dar pronto aqui, ó. E aqui, ó, 0 ao quadrado é igual a quanto? 0. 0. Agora ele estendeu a definição, ó. Presta atenção, o quadrado de qualquer número sempre é um número, o quê? Não negativo. Positivo. Positivo. Então, vamos lá marcar no negativo ou igual a 0. O quadrado de qualquer número sempre é um número positivo. Olha lá, ele deu erro. Por que ele deu erro?
Alguém sabe me explicar por que está errado? Ó, ele está falando assim, o quadrado de qualquer número sempre é um número. Ele não falou se o número sempre vai ser positivo. Só que aqui, por que deu errado quando eu coloquei positivo aqui? Porque vocês estão esquecendo do zero. O zero é considerado o número o quê? Muita Não, gente fala, é negativo. positivo, professor. Não, o zero, quando a gente ensina, que às vezes vocês confundem. O zero, ele é um número nulo. É considerado nulo. Então, aqui, para essa definição aqui, você tem que considerar o zero como nulo. Ele não entra como positivo. E o número positivo. Por isso que a resposta é não negativo. Não negativo porque entra o zero, que é nulo, e entra o positivo. Olha lá, tá vendo que a resposta deu certo? É aqui que vocês têm que tomar cuidado, porque na definição da raiz quadrada vai entrar isso. Agora aqui, ó, um número positivo ao quadrado é igual a quanto? Um número Um positivo. número positivo. Agora é só positivo, ele está falando do número positivo, vai ser igual ao número positivo. Ele só está dando essas definições para a gente entrar na definição da raiz quadrada. Ele está estendendo agora, ó, o número negativo quadrado é igual a zero, positivo ou Um negativo? número positivo. Negativo. Negativo. Não, Ó. é positivo. Aqui é uma loura. Aqui, ó, o número negativo é como se fosse ao quadrado, é menos 2 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, ele sempre vai ser um número positivo, tá? O zero ao quadrado sempre vai ser igual a zero, ou a gente chama de nulo. Por isso que a frase não negativa da língua portuguesa significa que entre o zero e entre o positivo. Agora presta atenção aqui naquela hora, eu não lembro quem foi que tinha falado. Ó, um número positivo ao quadrado é igual ao número positivo, ele está afirmando. O número negativo ao quadrado é igual ao número positivo. Zero ao quadrado é igual a zero. O quadrado de qualquer número, ó, olha a língua portuguesa aqui, ele está falando qualquer número. Sempre é um número, porque aqui que vocês têm que prestar atenção é entrelaçando com a língua portuguesa. Ele é um número que é positivo. Quem falou positivo? Não negativo, professor. Qual que vocês... Negativo. É não negativo. A resposta é essa. Agora, aquela hora eu não lembro. Quem foi que tinha falado aquela hora? Quem que tinha falado aquela hora negativa? É isso aqui que eu quero que vocês fiquem bem, prestem bem atenção. Mas não é porque vocês não... que a definição que faz induzir a gente ao erro. A gente mesmo que é professor erra às vezes na hora que for explicar isso, tem que tomar cuidado. Isso aqui não é positivo, porque ele está considerando zero. Aqui na Dragonline, em qualquer outro lugar, o zero é considerado como número nulo. Mas ele é positivo também, por isso que dá confusão, tá? Então aqui ele é não negativo. Ó, vocês estão vendo a minha só um negócio aqui da potência para você. A definição da raiz quadrada. O que foi, Matheus? Eu tava tentando abrir o Gen ali, daí tava falhando. Às vezes tem muito. Às vezes A internet deve estar ruim, tá demorando para abrir. É porque às vezes não tem condições de fazer, pelo menos o que eu tô fazendo aqui. Não tem computador pra vocês verem como que é complicado. Ainda assim, apesar de eu ter o computador meu, essas coisas, a internet. Eu não sei se é porque. Ah, meu Deus. Computador. Pensando nesses aqui, ó. Encontre o lado do quadrado. O quadrado não tem lados iguais? É? E aí ele deu a área que o do quadrado Essa é a tem outra 64. E a preta também não dá em mim mais, essa O daí. que foi, Matheus? Tá aparecendo aí o exemplo? A outra deve estar suja, eu acho. Não. Não, agora não, saiu. Agora tá. Quadrado, pessoal. Não Aí, entendi. apareceu. Pessoal, qual é o quadrado desse Desliga o quadrado? microfone, meu amigo.
Oxe, o que que aconteceu? O professor saiu. O professor saiu. A internet Pois dele é. deve ter caído. Acho que ele Oxe, foi em alguma coisa errada. nossa. Agora tem que esperar ele voltar? Não sei. Eu coloquei aqui para compartilhar, gente. Eu vou só fechar a câmera para ver se vai mais rápido aqui, ó. Arthur saiu. Foi. Foi isso. O Arthur agora tá aparecendo, né? Sim. Eu acho que era porque eu tava com a câmera ligada, daí fica muito carregado, ó. Tá vendo esse exercício aí? Ó, encontre o lado do quadrado. Percebam que a área é 64 metros quadrados. O lado do quadrado sempre é igual. Então, vocês concordam que tem que ser 8 metros de um lado e 8 metros do outro? Sim ou não? Sim. Sim. Tá, presta atenção no desenho, na definição do lado, porque depois vai entrar na raiz quadrada, ó. Aí ele fez essa pergunta, como encontrar o lado do quadrado? Como que você encontrou o lado do quadrado? Você dividiu a área pelo número dos lados. Por exemplo, se eu pegar a área e dividir pelo número de lados, 64 dividido por 4 não dá 8. Você encontrou um número cujo quadrado é igual à área, ou seja, você achou um número, por exemplo, o número 8, 8 elevado ao quadrado dá o resultado da área. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Ou você dividiu a área por 2. Se dividir a área por 2, não dá 32. Qual dessas três respostas que é? B. A B, né? Encontrei o número cujo quadrado é igual à área. Esse daqui agora, ó, encontre o lado do quadrado. Quanto que dá 121 metros quadrados? Qual que é o lado? Você tem que achar o número que, elevado ao quadrado, dá 121. Isso daí é aquela 11, dica né? lá quando... 11. Isso. Quando os professores ensinam raiz, acho que é no 9º ano, ensinam raiz quadrada para vocês, os macetes, ó. Raiz de 121, você pega o primeiro número, a raiz do primeiro número é 1, a raiz do terceiro número é 1, então a raiz de 121 é 11. Só presta atenção na definição que ele vai vir com letra. Agora, ó, vamos encontrar a diagonal do quadrado. Isso daqui acho que vocês já viram. Quanto que vale a área do quadrado azul? Primeiramente, o que é a área? A área é a região que ser preenchida. Quanto vocês acham que é a área do quadrado azul aqui? Do azul só. Se o lado é 1, quanto que vale a área? Porque esse aqui é 1, o quadrado azul. Esse lado também é 1. 1 vezes 1, a área do quadrado é lado vezes lado, dá 1. Agora ele está perguntando a área do triângulo aqui, ó. Esse triângulo em laranja. Como que eu faço para calcular a área do triângulo? Perceba que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque são dois pedaços aqui. Na verdade, aqui pelo desenho, você pode concluir que a área do triângulo é metade da área do quadrado. Então, quanto que é a área do triângulo? Se é metade da área do quadrado, vai ser quanto? Hein, gente? 0,5? Isso, 0,5. Só que eu posso escrever como... Isso, é 0,5, que é a fração meia. É isso mesmo, certinho. Agora, perceba que ele está juntando os pedaços dos triângulos. Agora ele quer saber a área do quadrado laranja. Para você saber essa área do quadrado laranja, ó... Ah, minha lousa não abre. Eu queria explicar isso na lousa. Para você, ó, saber a área do quadrado laranja, perceba que você tem que achar esse x aqui, vocês concordam?
Só que esse x, alguém sabe me dizer quanto que vale esse x aqui? A gente, quando vai dar essa matéria, a gente ensina no 9º ano, que é do número irracional lá. Se o lado aqui é 1 a 1, isso daqui é um triângulo retângulo. O que que a gente tem que fazer para achar esse valor do x? O pitch. Todo mundo sabe quem que é o pitch? Teorema de Pitágoras. Vocês nunca ouviram falar do pitch? Não. Pitch é o Pitágoras, você usa tudo. Mateus, você já ouviu falar assim, ó. Ó, vou fazer aqui um... Você tem um Eu já desenho. ouvi sobre o cateto e hipotenusa. Então, é isso daí mesmo, é do Teorema de Pitágoras. Eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. A minha lousa tá aparecendo para vocês, né? Se bem que dá para me fazer no Paint, é melhor. No Paint dá para me fazer, ó. Tá aparecendo o desenho aí, né? Uhum. Aqui, ó, isso daqui, quando eu coloco isso aqui, ó, aqui não tá esse sinal aqui, que esse aqui é um ângulo de 90 graus. Sempre quando eu tenho um triângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Aqui, esse é um triângulo retângulo, só que eu vou colocar como que tá feito ali no desenho, ó. O desenho de vocês está assim. Eu vou fazer meio torto, tá? Faz de conta que é um triângulo retângulo. O desenho ali tá assim, ó. Aqui vale 1, aqui é x. O que vocês têm que lembrar lá do Teorema de Pitágoras? Em todo triângulo retângulo, ó, o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, esse daqui é a hipotenusa. E esse daqui são os catetos. O que fala o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se aqui vale 1, olha aqui no desenho, se esse lado é 1, que é um lado de um quadrado, esse lado também tem que valer 1, certo? Então aqui, ó, vai valer 1 também. Se bem que no Paint vai ser melhor. Esse aqui vai valer 1. Então, para mim achar esse x aqui, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quanto que dá esse valor aqui, ó? X ao quadrado vai ser 1 mais 1, que vai dar 2. Só que o x ao quadrado igual a 2, como que eu faço para descobrir o x? Vocês aprenderam isso. Esse 2 aqui significa que eu tenho duas raízes, uma positiva e outra negativa. Só que na geometria a gente usa só a positiva, o x deu raiz de 2. Então aqui, ó, você já descobriu o lado. O lado desse quadrado aqui é raiz de 2. É um número irracional. Então qual que vai ser a área do quadrado de laranja? Vai ser raiz de 2. Quer ver? A área do quadrado laranja vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2. Vocês não concordam que raiz de 2 vezes raiz de 2 eu não posso escrever assim, ó, como se fosse raiz de 2 ao quadrado? Vocês estão com dúvida nisso? Isso aqui é só para definição, tá? Isso daqui é igual a raiz de 2 ao quadrado. Só que esse quadrado aqui, ó, isso aqui é uma raiz quadrada, isso aqui é um quadrado. Eu posso cortar isso aqui com isso aqui, vai ficar igual a 2, tá? Isso daqui ele só está mostrando a definição. Se o lado é raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso escrever como raiz de 2 ao quadrado, isso dá 2. Então a área desse quadrado laranja aqui vai ser 2, ó. Era mais fácil só somar a área dos triângulos, né? Aí dava 2. Isso, é isso que eu gosto, Matheus. O Matheus já encontrou um outro jeito de fazer, ó. Se você somar as áreas do triângulo, isso é um outro método de resolução. Aqui eu só estou mostrando a resolução de conta. Aqui eu estou mostrando a conta que tem que fazer, que é o Teorema de Pitágoras. Mas o Matheus falou assim, professor, é só somar as áreas do triângulo. Ele está errado? Não. Por exemplo, Matheus, se tivesse um exercício desse numa prova, para você fazer lá, para você mostrar para o professor que você sabe, e se você não fez pela forma, como que eu tinha que fazer, mostrar para o professor que eu fiz isso? Daí você ia ter que escrever. Se a cada área do triângulo é meio, então, somando as áreas do triângulo, meio mais meio mais meio mais meio, dá 2. Todo mundo entendeu o que o Matheus falou?
É mais fácil o jeito que o Matheus falou também, que dá 2. É um outro jeito de fazer. Você achou essa área, somou com essa e essa. Tá certo também. É um jeito mais fácil. Agora, qual que é a área do quadrado laranja aí, ó? Dois, não é? Oi? Não é 2? Ué, travou aqui, peraí. É que a Dragonline que eu acho que travou, ó. Então, só que aqui, ó, ele quer que eu coloco... Eu coloco qual número aqui? Eu coloco 1 ao quadrado ou meio ao quadrado? Ou x ao quadrado? É isso que eu quero. Ó, presta atenção nessa parte. A área quadrada é 2. É só que para você achar... Deixa eu ver se está aqui na lousa digital. Aqui que eu não chamei de x. Isso daqui é igual a x, tá? Que era o lado, esse lado aqui, ó. É o que eu chamei de x. Aqui a área do quadrado laranja, vocês concordam que eu posso fazer isso? Ó, x ao quadrado é igual a 2. Então, x, se eu tirar esse 2 aqui para achar o valor do x, o x vai ficar igual a raiz de 2. Isso é a definição da raiz quadrada, ó. X ao quadrado igual a 2. X é um número racional? Sim, x é um número inteiro igual a não sei o que lá. Sim, x é um número fracionário igual a. Ou não existe número inteiro ou fracionário cujo quadrado é igual a 2? Qual dessas três respostas você acha que é? É raiz de 2, não é? É, A raiz de 2 é mas número qual dessas... inteiro. Não, qual dessas três respostas? Lembrando que raiz de 2 não é número inteiro, é um número irracional. Ah, Ele verdade. tá, é um número irracional, ele está fora daquele diagrama lá da cebola. Uhum. É isso que vocês confundem. Quando a gente ensina aqueles diagramas de cebola lá, faz aqueles desenhos, o irracional ele não está dentro. É por isso que muita gente errou no meu primeiro teste a definição do número irracional, que era o π lá. O π vocês pensam que ele vale 3,14. 3,14 é apenas uma aproximação, tá, gente? E o que vocês não estavam entendendo lá, nas duas primeiras aulas do centro de milhas, e dízima periódica, que é, por exemplo, 0,25, e que é infinito, você pode se colocar na forma de fração, que dá 25 sobre 99. Então, dízima periódica pode ser escrita na forma de racional. Então, qual dessas três respostas que é aqui? C. Não existe número inteiro ou fracionário cujo quadrado é igual a 2. Ó, não existe mesmo. Quando ele fala número inteiro, é número exato, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 2 raiz, ó, quanto que dá o resultado, ó. Ele é um número irracional, tá? Eu vou dar pronto. Mas isso daqui ele está trabalhando a definição de raiz quadrada, ó. Para tais casos, existem números irracionais. X é igual a raiz de 2. Seria a resolução do exercício, que o Matheus tinha falado. Presta atenção agora aqui, ó. O comprimento da diagonal x aqui, quanto que vale? A gente já calculou, ó. Tá aqui, ó. O comprimento da diagonal deu... Só o comprimento aqui, ó. Ele quer saber esse valor do x. Você usando o teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai dar a raiz de 2. Tudo bem até aqui, ó? X igual a raiz de 2. Agora ele quer que você crie a equação correta. Por exemplo, aqui, que número que eu vou ter que pôr? 3 elevado ao quadrado é 3, 2 elevado ao quadrado é 3, 6 elevado ao quadrado é 3, ou raiz de 3 ao quadrado é 3? Qual dessas três respostas você acha que eu tenho Raiz que de pôr ali? 3. É raiz de 3. Todo mundo entendeu por que é raiz de 3? Esse daqui é a definição de raiz quadrada, tá, gente? Ó, eu vou só colocar toda raiz quadrada, ó, é raiz de 3 elevado ao quadrado. Como aqui é uma raiz quadrada, vocês concordam que eu posso cortar esse 2 com esse 2 e o resultado vai dar 3. Tudo bem? Quando a gente explica isso para vocês, a gente faz isso, mas tem muito aluno que não entende.
Olha um outro jeito que pode ser que fique mais claro. Por que raiz de quadrada de 3, aqui eu já estou dizendo que a raiz é quadrada. Aqui, quando eu não indico o índice, subtende-se que é 2, porque se fosse raiz cúbica, ia ter um 3 aqui, se fosse raiz quarta, ia ter um 4. Isso daqui é um outro jeito, naquela propriedade aqui, ó, por exemplo. Aqui eu já ensinei que tem que cortar. Esse 2 aqui tem uma propriedade de potência que você leva ele para dentro, fica raiz de 3 elevado ao quadrado. Esse 3 eu posso colocar aqui. Como aqui é 2, esse 3 é 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, 3 elevado a 1 é 3. Por isso que aqui a gente já corta direto, tá? Então, aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado igual a 3. Isso daqui é a definição de raiz. Presta só atenção que ele está usando números. Daqui a pouco ele vai usar a letra. Agora aqui, ó. Qual desses números que eu coloco? Que número que elevado ao quadrado dá 8? Não é a própria raiz de 8, ó. Se você pegar o 2 aqui, vai cortar com essa. Então, vai ser raiz quadrada de 8. Tudo bem até aqui? Hein, gente? Sim. Sim. Vocês estão achando difícil? E agora? Agora eu quero ver a definição literal. Vocês perceberam que ali tinha o raiz de 3 elevado ao quadrado, que deu 3, raiz de 8 elevado ao quadrado, que deu 8. Como que eu posso escrever em forma de letra essa expressão aqui, ó? Eu vou colocar em forma de letra, é como se fosse imaginar um número. É a definição de raiz quadrada, tá? Raiz de A ao quadrado vai ser o próprio número A. Isso é a definição da raiz quadrada. Esse A aqui pode ser qualquer número, é igual no exemplo lá. O A valia 8. Se o A vale 8, então, ó, raiz de 8 ao quadrado igual a 8. Se o A, no outro exemplo lá, ele valia 5. Raiz de 5 ao quadrado igual a 5. Isso daqui que eu estou colocando em letras é a definição da raiz quadrada, ó. Um número não negativo, perceba que ele está insistindo no não negativo, porque ele inclui o zero, tá? E os positivos. Cujo quadrado é igual a A, é chamado do quê? De uma raiz aritmética quadrada do número A, um quadrado aritmético de raiz ou uma sub-raiz aritmética. Qual dessas três respostas? Ninguém sabe? É uma raiz aritmética quadrada, tá? Raiz aritmética, que o jeito que ele fala quadrada é raiz quadrada, que aqui está escrito de um jeito que às vezes pode confundir vocês. Aí dá pronto aqui, ó, tá certo. Quando a raiz quadrada faz sentido. Eu só vou fazer esse outro. Oi, pode falar, Matheus. A questão anterior, porque a minha internet tá caindo toda hora. Aí eu não consigo ver a resposta. Não, você fica tranquilo que eu tô gravando e depois eu posso dar. A questão anterior, eu tava falando da definição de raiz, por exemplo. A raiz Não, essa eu vi, eu tô falando de aritmética lá. Não, que lá é só a definição lá, do jeito de escrever aqui. É raiz quadrada aritmética, que a Dragon escreve diferente, ó. Ó, vocês lembrando disso, ó, C é igual a quanto aqui, ó? Raiz de C é igual a 3. Quanto que vocês acham que é o valor de C? Que número que eu tenho que pôr no lugar de C para dar 3? Raiz de 3. A raiz quadrada de C é 3. Quanto? Quem falou? Raiz de 3. Aqui, ó, presta atenção. Ela não tá ao quadrado, né? A minha lousa tá aparecendo. É isso aqui que eu acho que vocês estão confundindo, ó.
Ah, tá sem o exercício. A raiz de C é igual a 3. Só que eu não sei quem que é o C. O C não tem. Vocês não concordam que tem que ser 9? Por que que tem que ser 9? Raiz de 9 dá 3. Qual que é o macete que eu dou? Não é macete, é o jeito. Às vezes pode ter outro jeito. Quando ele quer saber o valor que está dentro da raiz, ele dá o resultado, é só você pegar o resultado e elevar ao quadrado. Quanto que dá 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então aqui no lugar do C tem que ser 9. É só você pegar o resultado e elevar ao quadrado, que é a operação inversa. Quer ver, ó? Eu vou dar ok aqui, ó. Convert, tá certo? Ó, C igual a 9. Ele vai colocar mais um outro exemplo aqui. Ó, ele só mudou a letra, ele chamou de X, mas é a mesma ideia do C. É aquilo que eu te falei, você pega o resultado e leva ao quadrado. 16. X é igual a quê? Raiz de X é igual a 4. Então é só você pegar o 4 e levar ao quadrado. Então vai ser 16, porque a raiz de 16 é igual a 4. Tudo bem? Eu não lembro quem que tinha confundido que tá aí. Nossa, agora tá aí. Ó, o X vai ser igual a 16. Agora aqui, ó, agora que eu quero ver. Aqui ele tá na forma de letra. Ele falou que raiz de A é igual a B. O A vale quanto? Aqui, ó, eu vou colocar na forma de letra. Ó, raiz de A é igual a B. O A, isso aqui é só uma definição, às vezes vocês confundem, tá? Mas vocês não são obrigados a saber isso aqui, ó. Eu estou colocando na forma de letra. Por exemplo, ó, vou só colocar um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 4, faz de conta que o 4 é o A, vale 2. Então, A é 4, B é 2. O 4, que é o A, vocês concordam que é o B, que é 2 elevado ao quadrado? É essa a definição que eles queriam que vocês soubessem. Aqui eu só estou colocando na forma de letras, tá, gente? O A pode ser menor que 0? A pergunta dele aqui, a raiz quadrada de A. Isso aqui é sim ou é não? É uma definição, não é? Então, Não, existe. O que ele está falando do A aqui? Existe raiz quadrada de número negativo? Até onde vocês aprenderam, existe. Vocês aprenderam quando vocês calcularam, quando aprendi equação de segundo grau lá, que chega na raiz negativa. Os professores ensinam que é impossível resolver, então não existe raiz negativa. Uma raiz negativa não existe. Mas eu só vou fazer uma observação aqui, que a raiz negativa não existe até o segundo colegial. No terceiro colegial, vocês aprendem a calcular o número de raiz negativa, que a gente chama de número complexo, que é o C lá, é um outro conjunto. Mas aqui, ó, não existe, ó. O quadrado de qualquer número sempre é um número não negativo. Ó a definição aqui que confunde. O quadrado de qualquer número sempre é um número não negativo. Esse não negativo que ele está querendo dizer que pode ser os positivos mais o zero. Aqui ele está considerando o zero como nulo. Eu vou dar pronto aqui, ó. Olha aqui a expressão que ele colocou. Raiz de A igual a B só tem sentido se A é o quê? Positivo, não negativo ou negativo? Não negativo. Isso. Você entendeu a definição agora. Porque tem muita gente que quer pensar que era positivo. Você vê que são detalhes, raiz quadrada é uma coisa de detalhe, ó. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui que eu queria falar. Quando tem o sinal para fora, só que não está ao quadrado. Antes de fazer o exercício, aquela hora eu não estava conseguindo abrir a minha lousa. Eu só vou explicar uma coisa aqui para vocês de potência, que vocês têm que só tomar cuidado para vocês não errar mais, ó. Por exemplo, quando eu tô essa potência aqui, ó, toda potência elevada ao expoente par, menos 2 elevado ao quadrado, a gente viu que sempre é positivo e vai dar 4, certo? O que vocês têm que tomar cuidado, ó, se fosse menos 2 elevado ao cubo, é menos 2 vezes menos 2. Isso aqui é um expoente ímpar. Toda potência de expoente ímpar, o resultado é negativo. Todo, ele vai dar menos 8. O que eu queria falar para vocês é que vocês têm que tomar cuidado quando tiver um exercício que você estiver fazendo, fazer isso aqui, ó.
Isso aqui, ó, menos 2 ao cubo. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Não, peraí, menos 2. Toda potência com expoente ímpar, o resultado é igual ao sinal da base. No caso aqui, ela é negativa. Então, vai ser negativa a potência de expoente ímpar. Estou falando isso aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Esse negócio que eu escrevi em preto, essa expressão aqui é igual ou é diferente? Isso aqui que eu coloquei igual. Hein? Quem falou diferente? Isso aqui tá errado, é diferente, tá? Aqui eu tô deixando em parênteses e tá com expoente par, então ela é positiva. Aqui eu não deixei com parênteses, então aqui não é 4 positivo, aqui o resultado é menos 4. Fique atento a isso. E você tem que lembrar que toda potência com expoente ímpar, o resultado sempre é igual ao sinal da base, ó. A base é negativa, o resultado fica negativo. E a regra dos sinais só é válida para multiplicação e divisão, tá? Aí ele está falando aqui, ó, a expressão menos raiz de 27 faz sentido? Isso aqui faz sentido? Eu marco o que faz ou um X? Faz. Sim ou não? Faz, essa daqui faz sentido, porque isso daqui se eu for calcular, a raiz quadrada de 27 é 3 ao cubo, não é 3 ao cubo, vai ficar 3 raiz de 2. Essa expressão raiz de menos 35 faz sentido? Raiz quadrada de negativo. Não. Ela não faz sentido porque vocês não aprenderam a calcular. Vocês vão aprender a calcular isso aqui só no terceiro colegial. Raiz de um número faz sentido? Faz. Que faz sentido, porque raiz de 0 é 0. E a raiz de 9, não. Peraí. A raiz de 9 também faz sentido. Porque dá 3. Eu vou dar aqui, ó. Vamos lá, agora é só um treinamento. Raiz quadrada de 49 é quanto? Sete. Qual o número que é elevado ao quadrado? É 7, tá? Essa daqui de baixo que vocês confundem às vezes. Quanto que dá? Vocês têm muita dúvida nessa de baixo? Sabe o que vocês fazem, ó? Separa as raízes, ó. Às vezes você pode... Aqui você tem que separar a raiz, não dividir 4 por 25. Dividir 4 por 25 pode ser até que dê, ó. A raiz está assim, ó, a raiz de 4, só que a raiz inteira pega os dois números. Quando vocês verem um exercício de raiz assim, você tem que separar as raízes para os dois números, ó. É raiz de 4 e raiz de 25. Quanto que dá isso aqui? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 25 é 5. Dá 2 quintos. Só que tem... Aí, ó, vou colocar a resposta aqui como fração. Entendeu o que eu fiz aqui, ó? Eu só separei a raiz para de cima e para de baixo. Tá? Quando você tiver exercício assim, você não é para você dividir 4 por 25 e tirar a raiz. Quer ver, ó? Vamos ver se dá 4 dividido por 25. Tem gente que vai confundir com isso daqui, ó. Deu 0,16. A raiz quadrada dá 0,4. 2 dividido por 5 também deu 0,4. A raiz quadrada tá dando outro valor. Tá vendo? Isso aqui você só separa. O resultado não dá igual. Ó, ficou 2 quintos. Eu tiro a raiz de 4 e depois a raiz de 5. E agora esse aqui. Esse aqui, gente, vocês vão precisar fazer uma conta. Quanto vocês acham que dá aqui? O lado do terreno é com área de 42 metros quadrados. Isso aqui vocês têm que tirar a raiz de 42. A maioria acho que tem dúvida desse exercício. Você sabe fazer, Matheus? Você lembra? Eu vou fazer ele aqui, ó. Lembro não, professor. Vocês concordam comigo que para mim calcular... Ó, primeira coisa. Isso daqui é onde começa a dificultar para vocês. Quando a gente ensina isso em sala de aula, ele diz que o lado do terreno, ele quer saber esse lado aqui, ó. Então, primeiramente, vamos abrir o frente aqui. Eu vou chamar o lado de X. Ó, vou chamar, faz de conta que aqui é 42, meu quadrado tá feio.
Eu vou chamar o lado de x, mas você poderia chamar de A, B, C, D, F, G, a letra que você quiser. Qual que é a área do quadrado? É lado vezes lado. Então, x vezes x é x ao quadrado igual a 42. Aí eu caí numa coisa aqui. Para mim descobrir esse x, eu vou ter que tirar a raiz de 42. Como que eu faço isso, professor? Vocês têm que lembrar de uma coisa, quando a gente... Eu não lembro se no centro de mídias ensinaram isso. Quando a gente quer tirar a raiz, eu vou decompor em fator primo. O que é isso? Eu vou pegar o 42, eu vou diminuir ele. Eu vou colocar em potência. Sempre você vai começar dividindo pelo menor número, no caso 2. Quanto que é 42 dividido por 2? A metade de 42 é 21. Tudo bem até aqui? Sim. O 21 dá para mim dividir por 2? Não, porque não é um número par. Então, eu vou pegar o próximo número, que é 3. O 21 tem na tabuada do 3, que vai dar 7. E o 7 só tem na tabuada do 7. Perceba que a decomposição do número 42 ficou 2 vezes 3 vezes 7. Então, eu posso escrever o 42 como sendo 2 vezes 3 vezes 7, mas não vai mudar nada no exercício, porque não vai ter como eu simplificar com a raiz quadrada, Isso daqui, aqui que a gente fez na outra lousa, é a raiz de 42 que eu estou calculando. Então eu tenho que pôr aqui, raiz em cima disso aqui, Só que aqui não dá para mim simplificar a raiz quadrada, porque 2 está elevado a 1, 3 está elevado a 1 e 7 está elevado a 1. Então vai ficar o quê? A resposta no lado ali. A resposta do lado vai ser raiz de 42, tá? Se você fizer raiz de 42 elevado ao 42, vai dar o 42. Isso aqui é a definição de raiz quadrada que a gente viu ali. É porque não tem como eu simplificar ali, o próximo. Por isso que ficou aqui, vai ficar 42. Vai ficar igual a raiz de 42 do x lá. Agora presta atenção nesse daí, O lado do quarto é quadrado com área de 17 metros quadrados é igual a quê? Na hora de você decompor o 17, só vai dar para você decompor por 17. Então, você não concorda? Definição de raiz. Qual o número que elevado ao quadrado dá a área, né? O próprio número. Vocês concordam que aqui tem que ser o 17 mesmo? Porque se pegar o 17 e levar ao quadrado, vai dar 17 aqui, vai dar a área. Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou falando? Vocês entenderam por que é 17 o lado ali? Se vocês fazer 17 vezes 17, vai dar... Ou é raiz de 17? Raiz de 17. Isso. Eu coloquei 17 ali. Olha o professor induzindo vocês ao erro. 17 ao quadrado é um valor alto, gente. Eu não posso escrever... Opa, calma. Eu saí daqui, Eu saí da minha calculadora. 17 ao quadrado, não posso... vai dar um número grande. Então, ali tem que ser raiz de 17, porque eu vou cortar a raiz, tá? Aqui a resposta seria raiz de 17, É a definição da raiz quadrada. Porque se você levar isso aqui ao quadrado, vai dar 17, Esse aí é o próximo que às vezes pode confundir, Ele quer saber o lado do quadrado com área 90 metros quadrados. Esse daí, ele não vai dar igual o outro bonitinho lá. Esse aí eu vou ter que fazer a decomposição dele, Vamos decompor ele aqui, em 90. Eu não sei o lado aqui do quadrado, você pode chamar de x, tá? Isso aqui é x, então vai ficar x vezes x, x ao quadrado igual a 90. Vai ficar assim, Eu tenho que descobrir esse x, x ao quadrado igual a 90. Só que eu tenho que decompor o 90. A decomposição do 90 dá... Você sempre vai começar dividindo pelo menor número. 90 dividido por 2 dá quanto? 45. 45.
45 não dá para dividir por 2, mas faz o teste com 3. O número ele é divisível por 3 quando você soma os algarismos. Por exemplo, se eu somar 5 com mais 4 dá 9. 9 tem na tabuada do 3, então dá para me dividir por 3. É assim que eu faço divisibilidade por 3. Quanto que vai dar aqui o resultado? Vai dar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 15 ainda dá para me dividir por 3, ó. Vai dar 5. E aqui vai dar 5, vai dar 1. A decomposição do 90 ficou como? Ficou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Eu posso escrever ela assim, ó. Percebam aqui, ó, que aqui quando eu tiro esse 2 aqui, eu coloco já a raiz. Tem muito aluno que faz um exercício, que é um erro, ele coloca a raiz e coloca o quadrado aqui no lugar do x. Tá errado, tá? Isso aqui eu estou dizendo que eu estou tirando esse número 2. O 90, vocês concordam que o 90 vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado, professor? Porque aqui tem 2, 3, vezes 5. Isso aqui tudo dentro da raiz, tá? Esse exercício eu sabia que ele só que ele podia confundir um pouco, ó. Vocês concordam que esse 3 por estar elevado ao quadrado, eu posso cortar aqui com a raiz, ó, esse 3 está elevado ao quadrado, eu vou cortar a raiz, o 3 vai sair para fora, ó, porque ele está elevado ao quadrado, então o x vai ser igual a 3, que saiu para fora. Quem que sobrou lá dentro? Sobrou 2 vezes o 5. Quanto que é 2 vezes o 5? 2 vezes 5 é raiz de 10. Então, o x vai ser igual a 3 raiz de 10. Vai dar para me colocar aqui, ó. Pessoal, vocês entenderam essa parte aqui da simplificação que eu fiz? Eu decompus o número. Ficou x igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Eu simplifico 3 ao quadrado aqui como se fosse o 3 sair da raiz. E vai sobrar o 2 vezes 5 aqui, ó. Sobrando 2 vezes 5 aqui, a resposta vai ficar x igual a 3 raiz de 10. Sir, A resposta está aqui, ó. Pode falar, qual que é a sua dúvida? por que que a outra a gente não conseguiu decompor o número, mas essa dá? A outra a gente não conseguiu decompor, por exemplo, era 11, você não consegue decompor, porque 11 só dá para dividir por 11. Essa daqui, ó, porque deu para dividir por 2. Deixa eu voltar lá, ó. Essa pergunta que você fez é boa. Essa daqui, ó, por exemplo, ó, raiz de 42. Eu não consegui decompor porque não dá para elevar ao quadrado aqui na decomposição. Raiz de 42 é 2 vezes 3 vezes 7. Se você fizer essa conta, vai dar isso. Não deu para ter nenhum expoente elevado ao quadrado aqui para sair da raiz. Foi por isso que não deu. Deixa eu voltar a lousa aqui se tem outro exemplo. Por isso que a raiz de 42 ficou a 42. Não fiz mais nada. Espera aí. Mas aqui é outra coisa. Você entendeu o que eu falei, sim ou não? Sim. Ó, a raiz de 42 não dá para você decompor. Eu decompus ela aqui, só que ela só pode ser escrita na forma 2 vezes 3 vezes 7. Não tem nenhum número que dá para me elevar ao quadrado. O segredo aqui é quando você eleva ao quadrado para você tirar da raiz. Ah, por que elevar ao quadrado? Porque nesse exemplo aqui do 90 eu decompus. Perceba que a decomposição teve 2 3 aqui para dar 9. E 3 vezes 3, você não concorda que é 3 elevado ao quadrado? Que eu escrevi aqui, ó. 3 elevado ao quadrado. Então, a decomposição do 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Só que o 3 está elevado ao quadrado. Eu posso cortar esse 2 do 3 com a raiz. Então, o 3 cai fora da raiz. Eu deixei ele aqui fora. O número que sobrou ali dentro é o que você vai multiplicar. 2 vezes 5, que é 10. Então, o resultado aqui ficou 3 raiz de 10. Aí eu vou colocar ali, ó. Vamos ver se vai estar certo. Ele colocou esse exemplo só para vocês entenderem a diferença da decomposição. Tá? Cadê a raiz de 10? Agora ele travou aqui. Aqui não está dando para me colocar a resposta como 3 raiz de 10. Então, com qual número que vocês acham que eu devo deixar ali?
Aqui, ó, a Dragon Learn, aqui eu fiz a simplificação. Ó, entenda a diferença. Aqui eu cheguei no resultado simplificado. O professor que fez isso. Às vezes numa prova vocês podem ter isso. Só que na Dragon Learn não tá dando para ele sair de 10. Só que aqui na Dragon Learn ele quer que você entenda igual aos outros exercícios. Qual é o resultado que eu tenho que pôr ali? Ó, presta atenção. Eu não estou calculando a raiz de 90. Então aqui a Dragon Learn quer que eu ponha como resultado, ó, raiz de 90. A Dragon Learn não está decompondo o número, ele não está ensinando a decompor. Se eu fizer raiz de 90 vezes raiz de 90, que dá raiz de 90 ao quadrado, vai dar isso aqui, ó. Eu vou dar um ok, ó, ficou verde. Eu fiz a decomposição só para vocês verem que existe. Agora aqui, ó, é para você combinar equações equivalentes na forma literal. Por exemplo, essa daqui, ó, x é igual a m. Aonde que eu vou marcar? X ao quadrado é igual a m ao quadrado, x é igual a m ao quadrado, x ao quadrado é igual a m. Isso daqui, gente, essa daqui, ela é aqui na de cima, tá? Por quê? Porque quando você tem uma resposta, por exemplo, x igual a raiz de 2, você elevando ao quadrado, você descobre. Mas isso daí é para um outro detalhe. E aqui tem uma condição de existência, ó, o x tem que ser 0 e positivo, e o m também. Isso aqui chama condição de existência em matemática. Por exemplo, ó, raiz de m é igual a x, significa que o x é igual a quem? O x ao quadrado é igual a, por exemplo, se fosse assim, ó, raiz de 4 é igual a 2. Então, 2 ao quadrado vai ser 4. Então, essa daqui combina com essa, ó. Se você pegar esse número e levar ao quadrado, vai dar m. E aqui sobrou aqui, ó, raiz de x igual a m. Então, x vai ser igual. Por exemplo, raiz de 49 é 7. Então, eu estou dizendo que 49 aqui é 7 ao quadrado. Isso aqui eu sei que é confuso. Isso aqui vocês não são obrigados a saber que estou calculando com expressão literal, tá? Você só tem que entender a definição de raiz. Eu não sei se você viu lá aqui, eu não sei se viu lá aqui no começo. A decomposição que eu ensinei aqui do 90, porque eu ensinei, né? A Dragon Learn, ele não deu a resposta de decomposição. Eu só queria que vocês entendessem, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Tem, gente? Foi muito chato. Ô, professor, aquela hora que Alguém quer falar fez alguma o coisa? 2 vezes... Acho que a gente completou. Professor? Eu tô ouvindo, Professor? Matheus, pode falar. Ah, aquela hora que tava o 2 Pode vezes falar, 3 ao quadrado Oi. vezes 5. Por que que tira o 3 e coloca fora da raiz? Esse daqui, ó, que tá na tela, É, por que que tirou o 3 da raiz? tá aparecendo. Porque o 3 está elevado ao quadrado. Isso daqui é raiz quadrada. Aqui eu não coloco 2 aqui. Então sempre você vai cortar. Quer ver, ó? Deixa eu ver se... É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu ver se assim você entende. O número tá assim, ó. 3 é como se tivesse assim, 3 ao quadrado. A gente, quando não indica o índice da raiz aqui, subentende que é 2, tá? Se eu fosse simplificar propriedade de radiciação, eu pego aqui o numerador e divido pelo índice. Quanto que é? 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí sai da raiz. Por isso que fica 3 elevado a 1, que é 3. Só que quando a gente ensina, a gente já fala para vocês cortar, ó. Corta isso aqui com isso aqui. Daí o 3 sai da raiz. Foi o que eu fiz aqui, ó. 3 ao quadrado é 2 dividido por 2, que é 2. É como se fosse 2 dividido por 2, que dá 1, Matheus. Aí fica 3 elevado a 1, que é 3, que eu expliquei aqui. Que às vezes vocês confundem. Aqui eu não preciso colocar o número 2 para dizer que é raiz quadrada. Ó, o que eu fiz aqui é 2 dividido por 2 é 1. Aí por isso que ele sai fora da raiz. Só que o 2 e o 5 aqui não tem como sair. Então você multiplica o 2 e dá a resposta. Só que ali na Dragon Learn, ele sempre que eu deixar essa resposta. Oi, pode falar. Como raiz de 90. Não a decomposição. E todos os exercícios ali que a gente viu da definição de raiz quadrada foi para deixar com a raiz. Que é a definição da raiz quadrada.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Você entendeu, Matheus? Entendi. Quem quer falar? Tinha uma... Hein, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tava muito chato. Quando eu vou editar essa aula, que essa aqui ficou mais longa, tá? Mas eu vou ter que fazer os cortes no vídeo. A minha internet ajudando, eu vou postar para quem perdeu, tá? Ó, se não, quem que tava falando comigo aquela hora que não tava entendendo da decomposição era o CM? Quem que era? Cara, É que aqui não tem como eu olhar o tipo. Oi? Não, Giovanni, eu já sei, se você colocou o nome aí, ó, eu sei que você tá aí, que é do primeiro A, tá? Pode ficar tranquilo com relação ao chamado, ó. E obrigado pela participação de vocês. Pelo menos hoje o professor não deu breakout igual na... Eu não sei se algum de vocês estava